Oi, tia. Bom dia. Bom dia. Tia, eu tô pegando minha água, já volto. Vocês estão com o livro de português pertinho de vocês? Sim. Nós vamos trabalhar com o livro para relembrar os conteúdos, tá? Oi, tia. Bom dia. Muito bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Marcos. E tá todo mundo, né? Ah, não, agora não. Agora saiu. Bom dia, Anderson. A Nath saiu. Uhum. Ela está entrando. Todos estão com o livro de português aí? Tá, então eu quero que vocês abram lá na página 87. Tia, espera, eu vou pegar. Tá, pode pegar. Gente, assim, ó, que a Carla já vai avisar agora. Todas as aulas que a gente for ter, por exemplo, amanhã é aula de matemática. Então, vocês ficam com o livro de matemática com vocês, pertinho de vocês, tá? Então, porque a gente vai estar, se precisar, os livros vão estar perto de vocês. Tá bom? Que página, tia? Na página 87. Tia Natália mandou mensagem no grupo. Tá. Então, assim, a internet dela está oscilando. Então, assim, ó, olha só o que a tia Carla já vai dar de início que vocês precisam saber. Durante a semana, a disciplina que tem a prova, vocês terão que estar com o livro separado, que a gente pode estar usando, certo? Então, sempre com o livro perto de vocês. Marcos? Já pegou o livro, Marcos? Livro de português, página 87. Vamos lá. Lá na página 87, nós trabalhamos o advérbio. Quem sabe dizer para a tia Carla o que é um advérbio? O que é um advérbio?
Mateus, São palavras que mudam verbos, modificam verbos verbos, adjetivos e e advérbios. eles vão mudar de que maneira? Como eles são classificados? Como eles são classificados, tia? Exato. De tempo, lugar, Tempo, lugar, modo, intensidade, Negação. negação, afirmação, dúvida, inclusão e exclusão. Muito bem. Ali, ó, eu tenho um exemplo ali que diz assim, ó, cheguei tarde esta noite. Qual é o advérbio que tem nessa frase? Tarde. Esse advérbio está dando o sentido de quê? Chegar, do verbo chegar. Tá, De tempo. de tempo. Muito bem. Então, é uma circunstância de tempo. Ele é um advérbio de tempo. Quando eu digo assim, ó, qual é o sentido da frase, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, ela está bem bonita. O verbo ali já está sendo identificado, é o bem. O sentido, né? O bem, ele altera o sentido do adjetivo, que é o bonito. E ele está intensificando. Esse é o sentido da frase. Ele intensifica. Então, qual é a classificação desse verbo? Intensidade. Intensidade. E depois, estou me sentindo muito mal. O advérbio é muito. E ele intensifica outro advérbio, que é qual? Mal. O mal. Mal. O mal. Muito bem. Aí, lá na página 95, Que página? página 95, nós temos as locuções adverbiais. Locução adverbial. O que é a locução adverbial? É o conjunto de duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Muito bem. E elas podem ser classificadas de que forma? De lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de intensidade e de dúvida. Muito bem. Ô, Marco, você pode dizer para mim quais são as locuções adverbiais de tempo? Então, à tarde, pela manhã, de noite, em frente, em frente, enquanto, etc. Muito bem. Mateus, de intensidade. Em excesso de tudo, por completo, por mais, etc. Anderson, de lugar. Uma frase com de lugar, tipo? Não. Eu quero que você diga para mim as locuções adverbiais de lugar. Ah, tá. Ao lado, à esquerda, em cima, por perto, de longe, em volta, por aqui. Letícia, de dúvida. De dúvida, talvez, acaso, provavelmente. Olha bem ali onde tu estás vendo. Lá, ó, tu estás falando lá dos advérbios.
Nós estamos lá na página 95, falando da locução adverbial. Ah, tá. De dúvida é... Quem sabe por cento, por certo, Isso. etc. Quem sabe por certo. Existe uma regrinha no conteúdo dos advérbios que eles dizem que a gente precisa, né, juntar o mente em algumas palavras. Não é assim? Então, se eu disser assim, ó, rápido é um adjetivo. Se eu quiser transformar ele em um advérbio, como é que eu transformo? Rapidamente. Rapidamente, muito bem. Isso mesmo. Se eu falar dia, vamos supor que eu coloque uma frase assim, ó. Todos os dias, isso são uma locução adverbial. Todos os dias, Maria Eduarda escova os dentes. Então, se eu pedir para ela trocar a locução adverbial, né, todos os dias, por um advérbio, como ela pode trocar o todos os dias por um advérbio? Diariamente. Diariamente. Muito bem. Isso mesmo. Joia. Agora, eu tenho duas palavrinhas para falar para vocês e eu quero que vocês digam para mim. Eu tenho a palavrinha tem, sem acento, e tem, com acento circunflexo. Quando eu posso usar essas palavras? Duda. Quando for assim, o tem com acento circunflexo, vai ser em frases no plural, e o tem sem acento é usado em frases no singular. Muito bem. O Marcos, você escutou o que a amiga falou? Sim. Então, dê exemplo de utilizar o tem sem acento. Meu amigo tem um brinquedo. Meu amigo Tem um brinquedo. um brinquedo. Muito bem. Aumenta o teu áudio, tá? Anderson, uma frase que você possa usar o tem com acento circunflexo. Eles têm amigos. Eles têm amigos. Muito bem. Agora, nós vamos lá para... deixa eu ver aqui a página que eu quero. Nós vamos lá para a página... 115? Só um pouquinho, deixa eu ver se é a página 115. Muito bem, página 115. Página 115. Lá na página 115, nós trabalhamos conjunção. Quem sabe me dizer o que é uma conjunção? Fala, Matheus. É a palavra que estabelece relação entre duas orações. Entre orações de uma frase. Muito bem, muito bem. Que tipo de conjunção nós podemos ter, Anderson? Como sentir? Como é que eu posso ter? Que tipo de conjunção eu tenho? Como é que elas são?
classificadas, então, eu vou dizer assim, como é que elas são divididas? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Muito bem. Marcos, o que é uma conjunção aditiva? Uma conjunção aditiva estabelece essa ação. As principais conjunções são Ela estabelece ideia de ação soma. E quais são as principais? As conjunções são e nem. E e nem. Muito bem. Letícia, o que é uma conjunção adversativa? Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Estabelece a ideia de oposição. As principais conjunções são mas, porém, contudo, entretanto. Muito bem. Mateus, o que é uma conjunção alternativa? Estabelece ideia de oposição, opção. As principais conjunções são ou, ora, quer, quer. Muito bem. Duda, explicativa. Estabelece ideia de explicação. E as principais conjunções são porque, que e pois. E Anderson, conclusiva. Estabelece ideia de conclusão. As principais conjunções são portanto, então e por isso. Tá, agora eu vou pedir para a Duda. Duda, eu tenho a frase assim: a menina brinca de boneca, a menina brinca de casinha. Como eu posso utilizar a conjunção com essas duas frases? A menina brinca de boneca e brinca de casinha. Muito bem. Onde é que está a conjunção que você usou aí? E. Muito bem. E brinca de casinha. Você uniu, adicionou, né? O brincar de casinha junto com o brincar de boneca. Joia. Agora eu vou pedir para o Anderson dar um exemplo para nós com uma frase utilizando a conjunção alternativa. Eu vou lá ou eu fico. Eu vou lá ou eu fico. Eu vou lá na casa da mamãe ou fico aqui em casa. Muito bem, pode ser. Marcos, um exemplo de conjunção explicativa.
quero ir na casa da minha avó, pois lá tenho como brincar com meus amigos. Pois lá Pois lá tem como brincar com meus amigos. posso brincar com os meus amigos. Muito bem. Mateus, uma frase conclusiva, utilizando conjunção conclusiva. Eu não vou Não. Estou doente, por isso não irei. A escola. Aham. Muito bem. Letícia, consegue dar uma frase para tia de conjunção aditiva? Hum, é, eu acho que é assim, tia. Concluo, você está bem. Não, ó, qual é, só um pouquinho. Qual é a conjunção que tu pode usar na aditiva? Olha lá. Você pode usar o e o nem. Então, tá. faz uma frase que tu possa usar uma dessas duas palavras. Nem todos são perfeitos. Mas precisa de outra para unir. Tu poderia colocar assim: tenho dúvidas com as pessoas. Pois nem todas são perfeitas. Aí sim, né? Ou então tu podes colocar, eu vou brincar e me divertir hoje. Também estaria usando uma conjunção aditiva. Fala, Anderson. Também poderia colocar assim, nem todos são perfeitos e belos, porque o E tá... Também. Gostei. Muito bem. Isso mesmo. Agora, nós vamos lá para a página... Vamos lá para a página Tempos verbais do modo indicativo. Página 121. Todos estão lá na página? Tá. Então, olha só. O modo que nós trabalhamos, que estamos trabalhando, que já trabalhamos, é o modo indicativo, né? Mas os tempos que a gente tem, que são apresentados, quais são os tempos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Mateus, esses são os modos. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós estamos trabalhando o modo indicativo. Agora a tia Carla quer saber quais são os tempos do modo indicativo. Anderson. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Muito bem. Então, eles são divididos em 6 tempos. Agora, antes da gente for
entrar, né, lá em como a gente vai conjugar. Quando a gente fala em conjugar o verbo, aí a tia Carla está falando lá da página 122, tá? Nós temos 3 conjugações. Essas conjugações, a primeira conjugação, são verbos terminados em quê? Ah, A segunda. E o. A terceira? Ir, tá? O que ele mostra ali, tá? Não tem. Ele colocou ali o por causa do por. Mas a tia Carla explicou por que por é considerado na segunda conjunção. Quem lembra? eu. Mateus. Porque o verbo pôr antigamente era poer. Muito bem. E aí passou-se o tempo e a escrita modificou. Mas ele continua pertencendo à segunda conjugação. Certo? Então, eu tenho a, ir. Essas são as 3 conjugações que eu tenho. Exemplo. O que é um verbo? Quem sabe me dizer o que é um verbo? Mateus. É uma ação. É uma ação. Ele só vai demonstrar ação? Estado, fenômeno da natureza. Um fenômeno da natureza. Um Desejo. desejo. Muito bem. Eu quero um exemplo de verbo na segunda conjugação. Mateus. Correr. Correr. Muito bem, Duda. Mateus. Comer. Comer. Anderson. Vender. Vender. Agora, um verbo da terceira conjugação. Anderson. Rir. Sorrir. Muito bem. Cair. Cair. Tem outro, Mateus? Quem pensa em outro? Colorir. Colorir. Dividir. Né? E agora da primeira conjugação. Falar. Dançar. Dançar. Brincar. Muito bem. Hã? Tomar. Tomar. Caminhar. Tomar. Caminhar. Conversar. Conversar. Joia. Lavar. Tem um monte, né? Lavar. Eu digo que são as mais fáceis, né? De encontrar, porque são palavras mais do cotidiano. Agora, lá no verbo, lá na tabelinha, no quadro lá dos verbos, a gente sabe que existem verbos regulares e verbos irregulares. Alguém sabe me explicar o que isso significa? Verbo regular e verbo irregular? Quem lembra? Quem sabe me dizer? Será que ninguém consegue me falar? Hã? Pode falar. É que no irregular, o radical não é alterado. E
Não, no regular não é alterado o radical. No irregular é alterado. Muito bem, isso O mesmo, né? radical, no caso, é Então, o radical não sofre alteração. Ele vai ser repetido até o final da minha conjugação. Agora, o irregular, o radical vai ser alterado, né? Mas o que é o radical de uma palavra? o final. O final O início. é o início da palavra. É o início da palavra, né? Ali ele mostra, ali na página 129, ele mostra o radical do verbo amar. Então, olha só, o radical é amo, né? Então, ele vai sempre repetindo o radical até o eles, modificando só o final da palavra. Fala, Matheus. Eu percebi quando a gente estudou sobre isso, que é quando o radical da palavra só tira a conjugação, né? Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Só vai acrescentando o final da palavra, né? Vai eliminar a conjugação no final. Não é eliminar a conjugação, eliminar tirando o final da palavra, o ar, né? É isso que quer dizer, Sim. né? E aí vai acrescentar. Sim. Muito bem, isso mesmo. E aí, vocês têm ali, ó, na página 123 e na página 124, vocês têm a tabela de como devem conjugar verbos da primeira conjugação, que mostra ali o falar, verbos da segunda conjugação, que mostra o vender, e verbos da terceira conjugação, que mostra a palavra Partir. Isso. E aí, claro, se eu der qualquer verbo com determinada conjugação, olhando a tabela, vocês vão saber conjugar. Exemplo, lá no falar, se eu disser para vocês, eu quero que vocês conjuguem para mim, no futuro do presente, o verbo cantar. Como é que ele vai ficar? Cantarei. Não, Eu tia, qual é? cantarei. Eu cantei. Cantarei. Eu cantarei. Tu Cantarás. cantarás. Ele, Cantará. nós, Cantaremos. Cantaremos. vós, Cantareis. eles. Cantarão. Muito bem. Agora, com o verbo comer, eu quero que vocês conjuguem o verbo comer no pretérito perfeito. Eu comi. Eu comi. Tu comeste. Tu comeste. Ele comeu. Eu. Nós comemos. Comemos. Vós Vós comestes. E eles comeram. Muito bem. Agora vamos lá no sorrir. No partir, né? Que tem no nosso livro. Eu quero que vocês conjuguem o verbo... Deixa eu pensar no verbo aqui. Cair. Verbo cair no presente. Eu caio. Tu cai. Eu caio. Ele Tu cais. cai. Nós caímos. Vós caís. Eles caem. Muito bem. Então, por que a tia Carla está fazendo isso? Porque quando a tia Carla foi explicar a prova, tem algumas atividades que vocês vão precisar olhar a tabela
para determinar que tipo de verbo é, por exemplo, se eu disser para vocês assim, ó, em que tempo está o verbo partiríamos? Pretérito mais perfeito. Hã? Pretérito mais perfeito. Não, preste atenção. Partiríamos. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Isso mesmo. Então, olha só. O verbo disse para vocês que tempo que ele está. E isso pode acontecer na prova. Eu dar, né, o verbo e vocês precisam dizer em que tempo ele vai estar. O modo, você já sabe. Qual é o modo que a gente está trabalhando? Indicativo. Indicativo, não tem erro. Vai ser sempre modo indicativo. O que vai mudar? A conjugação que ele vai dar e o tempo que ele vai estar. E aí vocês vão ter que olhar onde? Nessa tabela. Essa tabela vai ser o ponto de partida para vocês ficarem observando o que vocês vão ter que colocar ali. Certo? Então, olha só, pessoal. Na segunda aula, a tia Carla vai explicar direitinho para vocês a prova, tá? A tia Carla vai explicar direitinho para vocês a prova. Eu, como sugestão, eu acredito que vocês já tenham lido a prova e devem ter algumas dúvidas para perguntar para mim. Outra coisa que a tia Carla quer avisar. A tia Carla vai agora, no nosso intervalo, colocar no nosso grupo de estudo a aula de educação física e o nome de quem precisa fazer as filmagens dessa semana. Certo? Não esqueça. Fala, Matheus. Para ser 9 horas na segunda videoaula. Segunda live. É 15 minutos que a tia Carla vai dar de intervalo. Então, terminando a nossa aula aqui, 15 minutinhos e depois eu já inicio a próxima aula. Tá? Entendeu, Matheus? E aí, outra coisa. Olhem depois ali no grupo que a tia Carla vai botar o nome do pessoal que precisa fazer a filmagem de educação física. Tá? Não esqueça. E aí, para a segunda aula, vocês têm que estar com a prova de português em mãos, para a tia Carla poder explicar direitinho. Certo? Alguma dúvida na nossa recapitulação? Nenhuma, né? Não. Então, tá bom. Beijinho e até depois. Até depois. Tchau, até depois. Tchau, até depois. Até depois.